E aí, galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de história. Hoje, tia Suzana trouxe aqui uma imagem que depois eu vou deixar vocês explorarem essa imagem que eu vou mandar para vocês. Hoje nós vamos falar sobre a vinda dos povos africanos, mais especificamente dos negros africanos, para a colônia, para o Brasil. Os negros africanos eles vieram para o Brasil por uma única razão. Os indígenas que aqui eram utilizados como mão de obra para exploração, muitos ficaram doentes porque pegaram doença dos portugueses ou muitos morreram por causa do trabalho excessivo na exploração do pau-brasil, na exploração da cana-de-açúcar e da exploração das minas. E quando os negros vêm para o Brasil, eles vêm num navio negreiro, tá? Esse navio negreiro, ele não possibilitava nenhuma condição de vida que favorecesse os negros, porque eles ficavam num lugar, num porão, acorrentados, os mais rebeldes, né? E ali eles faziam as suas necessidades fisiológicas, eles se alimentavam e eles dormiam. Essa viagem de navio da África até o Brasil duravam muitos dias. Então, muitos não aguentavam a insalubridade da vida ali naquele porão e morria. E aqueles que morriam, eles tinham seu corpo jogado ao mar e não tinham nem como ter alguma celebração ou enterro desse corpo. Quando os negros chegam ao Brasil, tá? Eu vou até mostrar aqui para vocês conseguirem ver. Escravos foram levados para Portugal pela primeira vez em 1441. Isso aqui para Portugal, agora te falando de Brasil, tá? Quando eles chegaram aqui no Brasil, eles já foram enviados para os seus senhores de engenho, porque, lembrando, os negros eram tratados como produtos que foram comprados. E quando eles chegavam na casa dos senhores de engenho, eles eram condicionados a viver num lugar chamado senzala. Isso mesmo, a senzala. E a senzala existia uma única entrada, né? Era a única entrada, era a única saída e não tinha janelas. Nessas senzalas viviam homens, mulheres, crianças. Ali eles dormiam, eles comiam, eles faziam suas necessidades fisiológicas. E quando eu menciono comiam, eu não estou dizendo que eles batiam um prato ou que eles se alimentavam bem igual a gente, não. Eles se alimentavam do resto da casa, da alimentação dos senhores de engenho. Isso quando sobravam. Quando eu menciono que mulheres e crianças moravam ali, crianças, elas não foram, como que eu posso dizer, trazidas nesse navio negreiro, não. É porque os senhores de engenho se relacionavam com as mulheres, tá? E assim eles tinham filhos. E eram criados na senzala, não na casa dos senhores de engenho. Esses escravos, eles vieram para cá para trabalhar na exploração da cana-de-açúcar e trabalhar nos engenhos de açúcar e também trabalharem na exploração das minas de ouro. Com esse trabalho, era um trabalho muito exaustivo. E como o trabalho levava à exaustão, eles começaram a se rebelar, a se revoltarem com os seus senhores de engenho. E teve um cara que se destacou nessa questão de revolta contra os senhores de engenho, que foi Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares, ele é considerado até hoje, né, apesar de sua morte, que ele foi o líder da revolta contra os senhores de engenho, o líder que liderou, né, a questão da contra a escravização. Ele criou um lugar que era chamado de Quilombo, Quilombo dos Palmares, por causa do nome dele, Zumbi de Palmares. Zumbi era um apelido, tá, gente? Zumbi de Palmares, eu não lembro agora o nome desse senhor. Ele criou o Quilombo de Palmares para poder abrigar aqueles negros que fugiam dos seus senhores de engenho. Porque ele tinha um pensamento, ele queria livrar todos da escravidão e por isso ele construiu um lugar onde as pessoas pudessem refugiar desses senhores. Muitos que fugiam e eram ainda alcançados pelos capatazes, né? Os capatazes gritavam com eles demais. Eles eram levados à praça pública, um lugar onde todos pudessem ver, até os escravos que por ali passavam acorrentados,
com os capatazes e senhores de engenho, e as pessoas também que moravam ali na região, eles eram açoitados, galera, sim, eles recebiam altas punições, eram castigados com o açoitamento, eram castigados com instrumentos de tortura, né? Tinha um instrumento de tortura que você colocava a cabeça no meio e os braços paralelos à cabeça, um do lado do outro, e esse instrumento ia apertando os seus braços, ia puxando os braços. Em muitas situações, esse instrumento foi utilizado para matar, porque conforme os membros superiores, os dois braços, eram puxados e apertados, eles se deslocavam do corpo, né? E a pessoa morria de hemorragia e de muita dor. Mas sem nos aprofundarmos nessa parte super triste e severa, nós sabemos que, ou vocês ainda não sabem, mas os africanos, eles não falavam português. Lembrando que o nosso português é de origem portuguesa, tá? Os portugueses, eles vieram para aqui falando seu próprio dialeto, seu próprio idioma. Eles começaram a aprender a língua portuguesa porque os capatazes que cuidavam deles gritavam muito com eles. Então, assim, o grito excessivo de algumas frases foram que eles começassem a memorizar algumas palavras e aprenderem a falar o idioma, que era o português. deixa eu pensar quantos anos. 347 anos depois, né, do início da escravização no Brasil, os negros, eles tiveram a assinatura de um documento por uma princesa, a princesa Isabel. A princesa Isabel, ela assinou um documento junto a outro homem que eu ainda não lembro o nome, e vocês já tiveram uma aula falando sobre essa assinatura da Lei Áurea, que foi em 13 de maio de 1888, e ela assinava a libertação dos escravos, acabava com a escravidão no Brasil. Mas quando eu falo que acabava com a escravidão no Brasil, ela realmente só acabou no Brasil, porque nos outros lugares, em pequenos lugares continua existindo, mas o lugar que mais durou a escravidão foi aqui no Brasil, 347 anos, com um volume muito grande de escravizados, tá? Em outros lugares, depois que houve a libertação dos escravos aqui no Brasil, existia escravidão, mas não era um número grande, era um número pouco significativo. Mas antes da assinatura da Lei Áurea pela princesa Isabel, existia um documento chamado Carta de Alforria, que foi criado no intuito de gerar dinheiro, tá? De quem era de interesse. E como que os escravos conseguiam essa carta de alforria? Muitos, eles pegavam os ouros que eram para explorar e dar aos capatazes, eles foram pegando aos poucos um pouquinho de ouro para conseguir comprar a sua liberdade. Então, aqueles escravos que conseguiam pegar um pedaço de ouro e juntar, porque hoje eu não sei quanto que vale uma carta, quanto que valia naquela época, quantos pedaços de ouro, quantos gramas de ouro dava a carta de alforria para os escravos. Então, antes da Lei Áurea, você só se tornava livre se você comprasse a sua carta de alforria. Caso contrário, você continuaria sua vida submetida ao senhor de engenho e a viver naquelas péssimas condições de vida. Só que existia um problema depois da assinatura da Lei Áurea, porque muitos negros não tinham família, não tinham lugar para que pudesse se abrigar, e muitos foram viver na rua. E com essa vida na rua, muitos ficaram doentes e, consequentemente, morreram. Tá, galera? Um desafio para vocês, tá? Muito importante. Existem palavras no nosso vocabulário que são de origem africana. Vocês vão pesquisar 10 palavras para mim e vou colocar no caderno de vocês as 10 palavras de origem africana. Beleza? Espero que vocês tenham gostado.